Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar um edital que não tem ligação com a Lei Rouanet, né? Então, nós já fizemos o estudo de um edital que tem ligação e agora nós vamos fazer o estudo de um edital que não tem ligação. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, nós vamos fazer o estudo do edital da Funarte, que se chama Prêmio Funarte Arte por Toda Parte. Bom, então esse é o edital que a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer a leitura dele e depois a gente vai fazer, né, juntamente com a leitura, essa análise. Quando a gente fala em grupos culturais, eu quis trazer esse edital do Funarte, que é um edital que ele é bem abrangente, ele não está focado só em um grupo, e a gente sabe que dentro do que as pessoas buscam em termos de financiamento, né, a parte financeira, de captação de recursos mesmo para a execução das suas atividades, a gente sabe que os editais de financiamento, tanto os públicos quanto os editais privados, né, apesar da Funarte ser pública, mas a gente tem outros editais privados, eles são muito importantes como fonte de captação de recursos. Então, ler um edital, entender um edital, faz muita diferença quando a gente está falando de produção cultural, quando a gente está falando sobre próprio planejamento mesmo. Eu sempre sugiro que vocês façam a impressão do edital quando houver um edital. Eu acho que isso facilita a consulta do que deixar somente, né, para ler em tela, que às vezes pode passar alguma coisa batida nessa leitura em tela. Então, eu indico muito que a gente faça impressão dos editais, que isso facilita bastante. Vou até imprimir esse edital também. Uma outra boa prática é usar uma caneta marca-texto, de preferência uma caneta marca-texto amarela, porque ela destaca bem. E à medida que você for lendo, você ir destacando os pontos que você considerar mais importantes. Então, acho muito importante, muito boa essa dica do marca-texto. Acho que ele faz bastante diferença.
Bom, então nós vamos começar agora, dei esse tempinho para vocês poderem, né, procurar esse edital, se possível imprimi-lo, para a gente poder fazer essa leitura em conjunto. Também fui buscar uma luz, porque logo vai anoitecer e fica muito escuro aqui. Melhorou. Beleza. Com o edital em mãos, sua caneta marca-texto, vamos fazer a leitura, né? Então, o presidente da Fundação Nacional das Artes, FUNARTE, no uso das suas atribuições, que ele confere o inciso 5º, artigo 14 do Estatuto aprovado pelo Decreto 5.037, de 7 de abril de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 8 de abril de 2004, torna o presente edital FUNARTE arte em toda parte, em conformidade com o disposto na Lei 8.666, de 21 de abril de 93, e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável. Eu quis pegar esse edital da FUNARTE, porque a FUNARTE é um órgão, né, do governo que solta muitos editais ao longo do ano. E são, às vezes, editais, né, são editais muito concorridos, mas a gente tem que. É um edital muito bem feito, ele é ótimo para a gente se balizar a partir dele para poder entender, né, quando que um edital é bem feito. E quando um edital é mal feito, ele deixa muitas lacunas, ele faz, às vezes, você cair no erro e fazer com que você fique sujeito a interpretações de quem é que está avaliando. E o edital da FUNARTE não é um edital assim, é um edital que, pelo contrário, a gente está muito bem amparado em termos de edital. Então, a gente vai começar. Geralmente, os editais começam com o objeto. O objeto é o que se refere ao edital, né? Então, o número 1.1, a gente tem aí que o presente edital destina-se a premiar oficinas apresentadas em vídeos produzidas por profissionais técnicos de apoio, vamos grifar isso, e criação das áreas técnico-artísticas para difusão em plataformas digitais realizadas por pessoas físicas ou jurídicas. Isso já dá bastante perspectiva para nós do que é esse edital.
Bom, então esse primeiro item, ele já dá para nós um bom direcionamento do que é o edital, né? Então, quando ele fala que são oficinas, a gente já entende que são ações educativas, apresentadas por vídeos, ok? Produzidas por profissionais técnicos, né, de apoio das áreas artístico-cênicas, das áreas técnico-artísticas, mais um quesito para difusão nas plataformas digitais realizadas por pessoas físicas ou jurídicas. Então, quando você lê esse objeto, você está lendo o resumo do que é que eles querem. Então, por exemplo, você tem que se perguntar a cada uma dessas frases se você se encaixa uma frase de sim ou não. Então, primeiro, o presente edital destina-se a premiar oficinas. Eu tenho alguma oficina? Se não tenho, poderia produzir? Se for sim ou talvez, ok, passa para frente. Apresentadas em vídeos, eu tenho condições de produzir um vídeo, de gravar um vídeo? Sim, não, talvez. Produzidas por profissionais técnicos de apoio e criação das áreas técnico-artísticas. Eu sou esse profissional? Eu sou um profissional técnico? Eu sou um iluminador? Eu sou um cenógrafo? Eu sou um figurinista? Eu sou um maquiador? Eu sou um artista? Eu sou um ator? Eu sou um diretor? Eu sou, enfim, para difusão em plataformas digitais realizadas por pessoas físicas ou jurídicas. Então, é bem abrangente, pode ser tanto o CPF quanto o CNPJ. Bom, agora a gente vai passar para o item 1.2.
Bom, respondidas essas questões, espero que vocês tenham respondido aí elas, a gente pode dar continuidade na leitura do edital. É muito importante entender essa parte do objeto, porque se você vê que você não se enquadra em nenhuma dessas características que a gente vai terminar de ler a partir de agora da 1.2, você nem dá continuidade, né? Você acaba encerrando, né? E não dá continuidade. Você vai passar para um outro edital que você tem a ver, né? Se você perceber, por exemplo, que você não tem nada para ensinar numa oficina. Importante destacar o item premiar, que ainda está aqui no 1.1. Quando é prêmio, você apenas tem que executar. Quando é um edital de outra categoria, muitas vezes você tem que fazer uma prestação de contas financeira. Então, o prêmio, ele é muito interessante, tá? Vamos lá. Constitui objeto deste edital a premiação de 494 oficinas com conteúdo de caráter técnico, registradas no formato de vídeo, que estimulem o pensamento e as práticas voltadas para artes visuais, dança, teatro, circo e música. Então, se você enquadrar em artes visuais, em dança, em teatro, em circo ou em música, você pode dar continuidade. 1.3. O total de prêmios poderá ser ampliado caso haja disponibilidade de recursos orçamentários. É importante, né? 1.4. As oficinas selecionadas serão disponibilizadas gratuitamente pela Funarte em um portal a ser indicado em suas redes sociais. Então, fizemos essa leitura, agora vamos passar para o item 2. Então, vamos lá. O item 2, ele vai apresentar quais as condições, né, para receber essas inscrições. Então, vamos lá. Então, item 2, vamos passar as condições. Beleza. Poderão se inscrever neste edital pessoas físicas, que são CNPJs, maiores de 18 anos, que tenham atuação comprovada na área, no território nacional, pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ou seja, empresas individuais, microempresas, sociedades limitadas e as famosas associações, OCIPs, etc., que tenham natureza cultural, ok? Então, não é qualquer empresa, empresas que tenham natureza cultural, PJs que tenham natureza cultural, ou seja, não é qualquer associação, é uma associação que tenha natureza cultural. É uma associação beneficente que cuida de crianças, que cuida de idosos. Se não tem natureza cultural, não pode. 2.3. 2.2, perdão. Serão contempladas as seguintes categorias: artes visuais, dança, teatro, circo e música. Os proponentes deverão apresentar o conteúdo
demonstrando a importância teórica e técnica para a execução das atividades. Então, demonstrar a importância é importante. E as categorias serão subdivididas entre as seguintes. Então, o que você vai fazer? Se você é das artes visuais, serão 99 oficinas. Você vai vir aqui e vai ver se o que você tem para ensinar enquadra-se em alguma dessas. Por exemplo, fotografia Pinholi, acredito que fala assim. Eu, pra ser sincera, nem sei o que significa. Vamos até ver o que significa. A gente não é obrigado a ficar na ignorância. Abrir. É feita numa câmera que chama estenopeica ou câmera Pinholi, que é uma máquina fotográfica sem lente. E a designação tem por base o inglês pinhole, buraco de alfinete, e é usada para referir a essa fotografia. Uma prática econômica e simples. Legal, né? Então, aí você vai ver se nas artes visuais você se enquadra. Beleza? Introdução para exposições de arte, iluminação para exposições de arte, gestão e produção de artes visuais, lei de incentivo e captação de recurso, etc. Eu sou da dança. Aí você vem aqui na dança. Tem algum desses aqui que enquadra? Alongamento para dança, processos pedagógicos. Aí você vai vir. Não, eu sou do teatro. Treinamento vocal, teatro para crianças. Lembra que não é espetáculo, né? É oficina. Então, a gente tem aqui elaboração de projetos de teatro, gestão e produção em teatro. Será que é isso? Que negócio se fosse uma oficina nossa, será que seria isso? Gestão e produção em teatro? Leis de incentivo e captação de recurso, empreendedorismo e economia criativa em teatro. Então, aí a gente vai, entender qual é a categoria que é para nós. Não, eu sou do circo. Mesma coisa. Tem diversas áreas do circo, diversos expertises no circo. E diversas depois expertises na música. A mesma coisa. Então, aí agora a gente vai no item 2.8, que fala: o proponente deverá escolher uma subcategoria como tema da oficina e ele pode abordar aspectos históricos, ele pode abordar aspectos práticos, ou aspectos teóricos dos temas, separadamente ou em conjunto, conforme o seu critério. Aí, olha aqui, com exceção dos casos definidos pelo edital. O que serão essas exceções? Não sabemos. Teremos que ler para saber. A oficina deverá conter um conteúdo de acordo com as categorias iniciante ou intermediário, quando indicado. Para os temas das oficinas 2.6.6, 2.6.9 e 2.6.10, vamos ver quais são esses. 2.6 é tudo de circo, então 2.6.6, treinamento corporal. 2.6.9, manipulação de objetos. 2.6.10, equilíbrio, anticotismo, bola, cadeiras, perna de pau, roda alemã, corda bamba. Então, para esses temas, o proponente poderá escolher um ou mais aparelhos ou temas, segundo o seu critério. Eu vou dar uma oficina só de perna de pau? Pode. Fica limitada a inscrição de
Um projeto por proponente, CPF, CNPJ. O proponente que se inscrever como pessoa física não poderá constar em outra inscrição como representante legal da pessoa jurídica, né? Então, se você, por exemplo, é microempreendedor individual, ou você tem um CNPJ, né? Você é sócio de um CNPJ, você não pode entrar também como CPF. Não poderão se inscrever as entidades privadas que possuam dentre os seus dirigentes, olha isso, não é nem sócios, é dirigentes, membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União, ou respectivo cônjuge ou companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. Né? Não pode. Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, que é a Funarte, respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. 2.14. É vedada a inscrição como pessoa física de servidores terceirizados ou quaisquer outros profissionais, ou respectivo cônjuge, ou companheiro, ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o segundo grau, que tenham um vínculo de trabalho com a Funarte, com o Ministério do Turismo, com a Secretaria Especial de Cultura, ou suas vinculadas. Imagino com o Ministério da Cidadania também, né? Não colocaram aqui, mas faria sentido, sendo que a Secretaria Especial de Cultura é vinculada ao Ministério da Cidadania, né? Então, aqui a gente já leu quem pode, quem não pode e o que pode. Agora a gente vai falar sobre as inscrições. As inscrições serão gratuitas, estarão abertas pelo prazo de 45 dias, contados a partir do primeiro dia útil após a data de publicação da portaria que instituiu o edital no Diário Oficial da União. As inscrições começarão às 9h01, a partir do primeiro dia útil, e se encerrarão às 17h59, horário de Brasília. O prazo final da inscrição é a coisa mais importante que a gente tem que ver no edital. Porque é um tal de deixar para a última hora, então vê, ó, até às 17h59. Ah, foi lá, achei que era meia-noite. Tchau e benção, perdeu. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento de formulário de inscrição por meio de link disponível no portal da Funarte. No formulário de inscrição, haverá um campo específico onde o proponente deverá anexar o seu currículo em que se comprove a atuação na área em que se inscreveu. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha e vai entender. Você vai escrever como pessoa física ou pessoa jurídica? Ah, como pessoa jurídica. Então, tá. Nota lá que você vai escrever como pessoa jurídica. Você já sabe qual que vai ser o que você vai escrever? Está enquadrado em qual? Ah, eu vou escrever história do teatro. Aí você vai colocar. Você vai escrever história do teatro. Aí você está vendo aqui, né, o prazo final da inscrição, você vai anotar também. Você viu aqui uma outra informação importante. Você vai precisar de um currículo. Beleza, vamos anotar. Os vídeos deverão ser disponibilizados na forma de arquivo online, por meio de link com compartilhamento aberto. Então, você vai ter que colocar o seu vídeo em um link de compartilhamento aberto. A Funarte
sugere a utilização de plataformas de armazenamento de arquivos online ou nuvem, como a ForShared, Google Drive, Dropbox, OneDrive ou outro serviço, se você preferir, desde que o compartilhamento esteja aberto, não precisa de senha. O link enviado deverá ser mantido ativo e em compartilhamento aberto até o fim do processo de seleção. O proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios do formulário de inscrição. O proponente poderá salvar o rascunho do formulário e realizar alterações até o término do prazo de inscrição. Não será possível realizar alterações após envio do formulário e também não serão aceitos rascunhos. Então, você vai anotar lá que você tem que conferir se houve envio do formulário. No caso de mais de uma inscrição pelo mesmo proponente, será válida apenas a última inscrição. Você foi lá e escreveu errado, e já enviou. Quem mandar de novo, não tem problema, vai ser o último. Após a inscrição, o proponente receberá um comprovante através do e-mail informado. Serão desclassificados vídeos cujas inscrições sejam apresentadas de forma diversa da descrita nos itens anteriores. Né? Então, tem que seguir as regras. Certo? Agora a gente vai para o item 4, das especificações do vídeo. Vamos lá. O vídeo deve conter apresentação, preferencialmente no formato HD, com resolução mínima de 1280 pixels por 720, a imagem no sentido horizontal se for filmado com o celular. Então, ele já fala que pode ser filmado com o celular, certo? Aí, outras informações importantes. A oficina deverá ter ao todo a duração de no mínimo 60 minutos e no máximo 120 minutos. O conteúdo deve ser dividido em módulos de no mínimo 10 minutos e máximo 30 minutos cada, a critério do proponente. Os arquivos em vídeos contendo os módulos da oficina deverão ser numerados de acordo com a sua ordem e inseridos em pasta de compartilhamento aberto. Então, ao invés de compartilhar o link do vídeo, você compartilha o link da pasta. Não serão permitidas propagandas ou merchandisings com ou sem imagens de marcas e logotipos de empresas ou produtos configurando publicidade no vídeo nas plataformas escolhidas. Né? Então, se você está fazendo a gravação do vídeo para uma plataforma, tipo igual a gente está fazendo agora, pela StreamYard, não poderia estar aqui no caso da Funarte. O vídeo deve ser de classificação indicativa livre. Importante. Do processo de seleção. A seleção se dará em 3 etapas: habilitação, avaliação e documentação complementar.
É de total responsabilidade do proponente o acompanhamento dos prazos das etapas pelo portal da Funarte, bem como pelo e-mail. Porém, a Funarte não fica te enviando e-mail, olha, publica um resultado. Não, você tem que entrar lá para ver, até para você pôr o seu recurso, se for o caso. Cada proponente concorrerá, dentre os demais, na subcategoria escolhida com a quantidade de prêmios correspondentes. Caso alguma categoria não tenha oficinas inscritas ou selecionadas, caberá à comissão de seleção definir o critério para a distribuição dos prêmios excedentes nas outras categorias, subcategorias. Então, a primeira etapa, que vai ser de habilitação, será avaliado o correto preenchimento do formulário, contendo todos os anexos obrigatórios. Então, vamos saber o que são esses anexos obrigatórios, que é uma interrogaçãozinha que a gente ainda não sabe. E o atendimento das condições previstas nos itens 2, 3 e 4, que a gente acabou de ler. Esta etapa será realizada por uma comissão de habilitação nomeada pelo presidente da Funarte, e a lista vai ser divulgada no portal da Funarte. Após a divulgação do resultado da fase de habilitação, os proponentes inabilitados poderão interpor recurso à comissão de habilitação no prazo de 5 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a data da publicação da lista de habilitados e inabilitados através do e-mail. O recurso deverá ser enviado em formulário próprio não cabendo a complementação do formulário de inscrição. Os recursos serão julgados por uma equipe da Funarte em até 5 dias. Os projetos habilitados nesta fase serão encaminhados à apreciação da comissão de seleção instituída pela portaria da Funarte. Então, aí a gente vai ter agora a avaliação. Os vídeos serão avaliados por uma comissão de seleção composta por 12 representantes da Funarte e 18 cidadãos especialistas nas áreas artísticas definidas. Então, a comissão terá um total de 30 membros, né? 30 membros. A comissão será presidida por um representante da Funarte indicado pelo presidente. Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de avaliar oficinas nas quais tenham interesse direto ou indireto, das quais tenham participado ou venham participar, e aquelas apresentadas por proponentes ou respectivos cônjuges ou companheiros, com os quais estejam litigiando judicial ou administrativamente. Importante, né? 7.4. O membro da seleção, da comissão de seleção, que incorrer em impedimento deve comunicar o fato aos demais membros, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade. 7.5. Cada oficina será avaliada por ao menos 2 membros da comissão de seleção, sendo tal avaliação realizada em reunião presencial e ou virtual, e sua pontuação final será a média da soma das pontuações atribuídas por seus avaliadores. Aí agora vem um ponto que ele é muito importante. A comissão utilizará quais critérios? Isso é muito importante para a gente. Porque, gente, são os critérios que vão definir para nós como a gente vai direcionar o nosso conteúdo, como a gente vai direcionar, se for no caso, o jeito que a gente vai direcionar o nosso projeto. Então, a gente tem que ver o que é que está sendo levado em conta. Vamos ver, então, quais
Então, os critérios são relevância do conteúdo em relação ao tema. Então, se você vai fazer uma oficina de algum tema, ele tem que ser relevante. E ele vai pontuar até 40 pontos. Isso é super importante. Então, é bem importante, né, ter os 40 pontos. Didática. Didática é como você vai ensinar. No caso dessa oficina, é uma oficina para ensinar. Se você não souber ensinar, você faça outra oficina. 30 pontos. Experiência e qualificação do proponente. Isso vale 30 pontos. Então, o seu currículo vale 30 pontos. A sua didática, eles vão ver pelo vídeo. E a relevância do conteúdo vão ver pelo vídeo. Em caso de empate, serão definidos os vídeos com maior pontuação no item A e, se persistir o empate, com maior pontuação no item B. Se persistir ainda o empate, a comissão de seleção estabelecerá o desempate por maioria absoluta, utilizando o currículo como critério, né? Igual eu falei, por ser um currículo. Bom, os vídeos que não atingirem a média final de 50 pontos serão desclassificados. A comissão indicará uma lista de suplentes. Caso haja disponibilidade de recursos orçamentários, os mesmos poderão ser contemplados posteriormente, de acordo com uma pontuação em ordem decrescente. A relação dos selecionados será divulgada no portal da Funarte. Os proponentes não selecionados poderão interpor recursos no formulário próprio até 5 dias, mesma coisa do primeiro recurso, se for da habilitação. Né? Vão avaliar os recursos e o resultado final vai ser divulgado pela Funarte e no Diário Oficial da União. Beleza. Agora essa parte aqui, importante. Os contemplados deverão encaminhar para o e-mail arteemtodaparte@funarte.gov.br no prazo de até 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação do resultado do Diário Oficial, os documentos referentes à categoria de inscrição. Ou seja, não adianta você inscrever se você não tem todos esses documentos. Então, vamos ver o que são esses documentos. Cópia de RG, documento de identidade, pode ser RG, pode ser CNH. Cópia do cadastro de pessoa física, CPF. Aqui vai uma coisa que eu sempre ouço falar. A pessoa fala assim, ai, mas o meu CPF está no meu RG. Ai, mas o meu CPF está no meu CNH. Gente, você não dá margem para ter problemas, porque a gente não pode ficar dando essas margens e mandando e-mail perguntando tudo. Então, a gente vai perguntar o quê? Ah, eu posso mandar? Talvez possa, talvez não possa. Mas se está pedindo a cópia do CPF, mande a cópia do CPF, certo? Cópia do comprovante ou autodeclaração de residência. Ter um comprovante de residência, gente, é muito importante para projetos. Esse, para vocês terem uma ideia, é o primeiro projeto que eu vejo que pode ter autodeclaração de residência. Nunca tinha visto. Então, assim, se na casa que você mora tem energia elétrica, vai na CEMIG e transfere para o seu nome. É muito importante. Dados bancários do proponente. Isso é outro fato importante. Vamos supor que você não tem uma conta bancária no seu nome. É só da sua mãe, da sua tia, do seu irmão, do seu primo. Gente, isso acaba dando problema alguma hora. Porque aqui ele pede, ó, do proponente. Pode ser da tia do proponente? Pode ser da mãe do proponente? Não, do proponente. Certidão negativa de tributos e contribuições federais atualizada. Você tira pela internet. Depois eu vou mostrar os links para vocês, para tirar a certidão.
Certidão negativa de débitos trabalhistas, atualizada. Documento assinado, declarando que as cópias são idênticas ao original, o anexo 3. Aí tem gente que manda o documento sem estar assinado, é assinado. Agora vamos ver, e se for estrangeiro, tem que apresentar um outro documento. Está escrito documentação da pessoa jurídica. Cópia do cartão CNPJ, só imprimir na internet. Cópia atualizada do contrato social ou estatuto e suas alterações. Ah, então tá, o estatuto foi feito em 2000, em 2005 teve outro. Qual que tem que pôr o estatuto e todas as suas alterações? Tem que pôr o contrato social e todas as suas alterações. Ou o certificado da condição de microempreendedor individual, que é outra opção de CNPJ. Cópia do termo de posse do representante legal ou cópia da ata que o elegeu, quando não constar o nome do representante no estatuto, quando couber. Se você é MEI, não se enquadra, mas se você é uma associação, isso se enquadra. Cópia de identidade do representante legal da pessoa jurídica. Falou identidade, então pode ser RG, pode ser a CNH, né? Mas melhor mandar o RG. Cópia do CPF, o representante legal da pessoa jurídica. E vai outro ponto, ó. Dados bancários da pessoa jurídica. Perguntou se é a sua conta pessoa física? Não. Então é da conta jurídica. Certidão negativa de débitos e tributos federais atualizada? Tem que ter. Débitos trabalhistas, CNDT trabalhista, tem que ter? Tem que ter. E o documento falando que é original. O não envio dessas documentações, conforme o prazo e as especificações, acarretará na desclassificação. Ou seja, a pessoa, ou quem está avaliando, não vai ficar, você mandou faltando o seu CNPJ, não vou mandar para você. Não existe isso. Está faltando? Está desclassificado. Então, tem que ler com muita atenção. Como eu disse, é um edital aqui, um edital muito bem feito. Um edital que não deixa margem para má interpretações. Então, não tem por que não mandar. 8.5. O selecionado que estiver em quaisquer dos cadastros de inadimplentes do governo federal mencionados nos itens 8.2 e 8.3, qualquer uma dessas documentações que sejam inadimplentes, a pessoa vai ser inabilitada. A Funarte constará ainda o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, o CADIM, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça e a Certidão Negativa de Processo no Tribunal de Contas da União. Constatada a existência de sanção, o candidato será inabilitado. Em caso de desclassificação nesta etapa, será convocado suplente na subcategoria, obedecendo à ordem da lista do resultado final. O suplente terá o prazo de 5 dias úteis após o envio da documentação complementar. Então, para envio da documentação complementar, a contar do primeiro dia útil posterior a data da notificação por e-mail. Então, o suplente vai receber um e-mail e ele tem 5 dias úteis para poder enviar. Isso, gente, é o mais importante, mas a gente tem que ler os editais até o final. Mesmo que no final pareça que não tem nada importante. Mas ela é muito importante. Porque ela faz a gente, às vezes, ver algum detalhezinho que a gente não prestou atenção antes. Dos recursos orçamentários agora. Os recursos são oriundos
da LOA 2020, da ação 20ZF, Promoção e Fomento à Cultura, com aporte de R$ 2.084.000. Desse aporte financeiro, R$ 1.974.000 são para contemplação das oficinas e R$ 108.000 para custos administrativos. O valor destinado será de R$ 4.000 por oficina, deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor na data de pagamento. Olha, isso que é muito importante, gente. Se você for por pessoa física, vai descontar de você quase 30%. Porque a pessoa física desconta quase 30%, quase R$ 1.200. Nossa, é pesado. Se você for ser uma pessoa jurídica, uma microempresa, vai descontar um percentual. Então, assim, não veja nunca o valor líquido. Não veja nunca o valor bruto, veja sempre o líquido. O pagamento ao selecionado será efetuado em parcela única, em até 30 dias, contados a partir do recebimento da documentação complementar, diretamente na conta bancária do contemplado, pessoa física ou jurídica, descontados para impostos previstos na legislação. Olha, outra informação importante que a gente não teria se não lesse o edital até o final. Não serão efetuados depósitos em conta conjunta. Às vezes está no seu nome, mas se não é uma conta individual, é uma conta conjunta, não será depositado. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum selecionado, os recursos poderão ser destinados a outros proponentes, observados a ordem de classificação dos suplentes estabelecida pela comissão. Os selecionados que estiverem em situação de pendência, inadimplência ou falta de prestação de contas em contratos celebrados junto ao Funarte ou outro órgão público serão desclassificados. Pesado, né? Tem que ler até o final por causa disso. Se já tiver um problema, já nem continua. Agora vamos ver as obrigações. Os inscritos e premiados autorizam desde já a Funarte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, o direito de mencionar seu apoio, realizar registro documental, disponibilizar propostas, peças publicitárias, ficha técnica, material audiovisual, fotografias e relatórios dos projetos, parte para pesquisa e consulta através da Lei de Acesso à Informação e outras necessidades próprias do serviço público, auditoria, prestação de contas, e utilizar os mesmos em suas ações quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus e por tempo indeterminado. Então, você mandou o vídeo, eles vão poder usar para sempre. Como contrapartida, o contemplado autoriza a Funarte a compartilhar a oficina premiada, uma plataforma criada para concentrar a produção do edital em páginas da instituição ou nas redes sociais, com liberação total de direitos do autor por tempo indeterminado. Então, se você está se inscrevendo, você está já falando que você está de acordo. Os contemplados estarão sujeitos às penalidades da Lei 8.666 de 93 pela execução em desacordo com as normas do edital. Essa lei é a lei das licitações, né, gente? E dos contratos administrativos. Obrigados a devolver os recursos recebidos, atualizados, hein? De acordo com a legislação vigente da época em que se realizar a respectiva quitação. O selecionado assume ainda exclusiva e irrestrita responsabilidade por quaisquer reivindicações fundamentadas em possíveis violações de direitos de imagem, de voz, de propriedade intelectual, conexos, plágio ou qualquer violação de direitos de terceiros,
respondendo exclusivamente por qualquer dano e ou prejuízo em decorrência dessas ações, inclusive pela omissão de informações. Muita gente acha que a internet é terra de ninguém, né? Porque a internet não tem dono. A internet tem dono e dá problema. Se você, por exemplo, está montando lá a sua oficina, eu quero pôr um vídeo do YouTube, vou pôr. Quem fez esse vídeo? Você pediu autorização para a pessoa? Autorização por escrito? Ela autorizou que você ia ganhar um prêmio com isso e ela não ia ganhar nada? Então ela autorizou? Então pode. Você pegou um vídeo da internet, pois, estava na internet, mas a internet não é terra de ninguém. Tem dono. 10.5. Os selecionados, perdão, a Funarte não se responsabiliza pelas licenças e autorizações, ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de texto ou música, necessários para a realização das atividades, sendo essa de total responsabilidade do proponente. Vou fazer uma oficina de música, vou pôr uma música no fundo. Quem que fez a música? O João da Silva. Eu vi ele na internet. Peguei a letra, peguei a música. Posso? Não pode. A não ser que você pague ECAD. Ou que você pague os direitos autorais do texto, da música que você está utilizando. Vamos lá ver as disposições gerais. Esse edital entra em vigor a partir da data da sua publicação e tem validade de 2 anos. O ato da inscrição implica em plena aceitação das normas constantes do edital. O contemplado que infringir as disposições do presente edital ficará impossibilitado automaticamente de inscrever-se ou participar de ações desenvolvidas pelo governo federal no período de 2 anos, a partir da publicação da portaria no Diário Oficial da União, dando publicidade a quaisquer irregularidades constatadas após prévio direito de defesa. Fez coisa errada, vai ser penalizado. O contemplado deve ainda observar a lei eleitoral, em especial a vedação do uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Este edital não inviabiliza que o contemplado obtenha outros recursos junto às iniciativas pública ou privada, utilizando ou não leis de incentivo à cultura vigentes do país, podendo, em contrapartida, oferecer os créditos somente na ficha técnica do vídeo. Ok? Os casos omissos relativos às disposições deste edital serão decididos pelo presidente da Funarte após a apreciação da coordenação geral do projeto, ficando desde já eleito foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões. Ficou com alguma dúvida? Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do edital, através do e-mail arteportodaparte@funarte. Bom, edital acabou? Não. Vamos ver os anexos. Anexo 1, formulário de recurso. Não concordou com o resultado? Recurso. E olha essa observação. Enviar por e-mail, identificando no assunto somente recurso, tracinho, entre parênteses, título do projeto. Declaração para fins de comprovante de residência. Vou colocar. E aqui eles já põem a pena da lei, se você não cumprir, se a declaração for falsa, o que acontece? O anexo 3, todo mundo tem que mandar. Declaração que veracidade, que as cópias são idênticas à original. Não são idênticas, falsidade ideológica. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, esse é um edital pequenininho, apenas 19 páginas, da Funarte. Um edital bem fácil, um edital bem feito, que não restam dúvidas dele para nós. A gente fica muito feliz quando tem um edital tão bom quanto esse, sabe? É muito, muito gratificante ver um edital tão bom quanto esse.
E a gente encerra essa aula hoje por aqui. Acredito que deu para ter uma boa noção de como que é um edital, apesar de ser um edital um pouco mais simples, é um edital muito importante e ele dá uma boa noção para a gente do que a gente tem que ter atenção, do que a gente tem que já se precaver no momento que a gente vai fazer a inscrição. O primeiro passo para fazer a inscrição num projeto é fazer a leitura do edital. Ficou com dúvida? Manda um e-mail. Se resguarda. Não fala, não conversa, não pergunta só de falar. Tem que se resguardar. Tá certo? Então, por hoje é só. Até a próxima.